tarde, pessoal. Meu nome é Taynara, sou gerente comercial da Sinergia Científica, é uma empresa que atua há 7 anos na distribuição de produtos para laboratórios e também na prestação de serviço. No final do ano passado, fizemos uma parceria com a ECRA Biotec e hoje estou aqui com o Robson para falar. Tudo bem, Robson? Tudo bom? Então, hoje nós iremos falar dos diferentes tipos de diagnóstico para a COVID-19. Bom, obrigado pelo convite, Taynara. Estou muito contente de estar aqui hoje para falar desse assunto que tem sido bastante comentado e, principalmente na área de diagnóstico, tem surgido inúmeras dúvidas, até mesmo entre os pesquisadores que estão trabalhando com esse material. Só para explicar um pouco melhor, meu nome é Robson Tramontina. Eu sou enzimologista, eu sou mestre e doutorando em Biociências e Tecnologia pela Universidade Estadual de Campinas e eu também sou sócio-diretor da ECRA Biotec. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais, assim, alguns aspectos, né? É uma conversa um pouco rápida, literalmente uma pincelada em cada aspecto sobre o diagnóstico dessa doença. E eu deixei aberto, então, para perguntas no final. Gostaria que vocês fizessem várias perguntas para a gente tentar ter essa troca de experiência e eu poder sanar um pouco melhor essas dúvidas que são mais específicas durante a apresentação do meu seminário. Pessoal, lembrando que o nosso chat está ativo, então vocês podem fazer as perguntas via chat e responderemos o máximo que conseguirmos durante a webinar. E caso tenha algo mais específico, iremos responder posteriormente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou já estar aqui com a tecnologia. Bom, então, assim, vou iniciar esse webinário falando um pouco mais sobre a ECRA Biotec, né? Para vocês entenderem quem nós somos, onde queremos chegar e como que a gente pode contribuir, na atualidade com essa questão do coronavírus. A ECRA Biotec ela é uma startup de biotecnologia que surgiu durante a minha pós-graduação. Foi feita eu e os meus sócios da parte científica, nós fizemos então uma disciplina de empreendedorismo em ciências da vida. Então ainda essa startup, então ela nasceu dentro da Unicamp, foi aí onde a gente começou, na pós-graduação. A nossa equipe ela é composta por 2 sócios pesquisadores que desenvolvem e produzem esses produtos de biotecnologia, que eu vou comentar um pouco melhor para vocês, e também sócios, tanto administradores como investidores que acreditaram na ideia e acabamos fusionando as nossas expertises e formamos a ECRA Biotec. Para vocês entenderem no mercado, nós somos uma empresa de biotecnologia, mais especificamente nós trabalhamos com soluções enzimáticas e ferramentas de biologia molecular, onde nós desenvolvemos soluções que vão facilitar a vida dos pesquisadores brasileiros, né? Então, por exemplo, em 3 meses, durante a criação da disciplina, o nosso corpo científico foi capaz de criar o nosso primeiro produto, que é uma DNA polimerase de alta fidelidade, e esse produto já está 100% disponível, e nesses 3 meses foi onde a gente começou a confiar e acreditar e criamos então a empresa. E a nossa motivação é simplesmente solucionar a vida dos pesquisadores brasileiros, pois nós acreditamos que o brasileiro tem uma massa crítica de pesquisadores e nós somos capazes de produzir produtos de alta qualidade, de padrão internacional, com preço mais acessível, com prazo de entrega menor e utilizando o nosso conhecimento adquirido aqui no país. Então essa foi também a nossa motivação, facilitar a vida dos pesquisadores brasileiros. E como que nós fazemos isso? A ECRA Biotec ela desenvolve várias parcerias
em biotecnologia, onde a gente sempre está estudando e se atualizando nessa área de diagnóstico molecular, por exemplo, na fronteira mesmo com a tecnologia, fazendo parcerias com universidades, institutos de pesquisa, sempre para proporcionar produtos de qualidade, né, produtos que tenham aplicações amplas e em preço justo, né, minimizando os custos para os pesquisadores nacionais. E mais uma curiosidade, né, como que nós fazemos isso? Então, a gente acredita no pesquisador brasileiro e a gente incentiva, a gente está presente em eventos, fazendo divulgação científica dos nossos produtos, patrocinando eventos, participando de encontros, de mesas redondas, aparecendo em certas notícias. A Biotec tem estado presente em várias notícias nos telejornais ultimamente, principalmente por essa questão do coronavírus. E por que não também a gente serve como inspiração, né, para jovens cientistas, para crianças que queiram ser cientistas do futuro. Então a gente sempre tem essa iniciativa de estimular a ciência e tecnologia no país. Como eu já mencionei, a ECRA Biotec, os produtos da ECRA Biotec já estão presentes nos melhores institutos de pesquisas no Brasil, tanto como universidades, como institutos privados e públicos, né? Então, muitos dos nossos parceiros eles estão utilizando nossos materiais. Isso vem trazendo muita confiança para a gente, traz muita, como eu posso dizer, confirma então a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de desenvolver produtos com qualidade. Isso é muito bacana. Então, agora falando um pouco mais sobre o coronavírus, né? O tema da nossa palestra de hoje. Esse ano já começou, né, com diversos problemas, e um deles foi a aparição aí na cidade de Wuhan, na China, né, uma causa desconhecida, uma pneumonia viral desconhecida, e não se sabia muito bem o que era, e veio acarretar então toda essa questão que foi descoberta, que era o coronavírus, e acabou se alastrando pelo mundo, virando uma pandemia, né, chegou no Brasil, e hoje nós temos aí né, estamos aí no olho do furacão. Então, são muitos casos, né? No dia 7 de maio eu fui dar uma olhada nos dados e só no Brasil eram 132 mil casos confirmados da doença e mais de 9 mil mortes, né? Sendo que hoje, por exemplo, já são 11.500 mortes. Então nós estamos aí passando por uma fase, chegando aí no pico, né, da doença, e tem muito mais aí para acontecer. E uma das maneiras de você colaborar, você tentar minimizar os danos dessa pandemia é fazendo o quê? O diagnóstico molecular, o diagnóstico do coronavírus. Isso vai possibilitar, então, as pessoas entrarem em quarentena, a tomarem cuidado, a volta da economia também depende disso. Então, a testagem ela é extremamente importante nessa fase e, como vocês sabem, os insumos para hospitalares e para diagnóstico no mundo todo têm estado em falta, né? E aí a ECRA Biotec ela vem justamente para avançar com as suas pesquisas para tentar solucionar esse tipo de problema. Então, falando um pouco mais sobre a doença em si, o Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2, né? Qual é a taxa de mortalidade desse vírus? Por que é tão importante falar sobre ele, né? Ele tem uma taxa alta de mortalidade, né? Em torno aí, de 1%, mas se você pensar na população do Brasil, como um país muito grande, é alto, em comparação com outros vírus também. E é importante mostrar que isso varia muito de relação à idade. Então, nós temos um grupo de risco, que são as pessoas com mais de 60 anos. Nós também temos aí pessoas com certas condições, como, por exemplo, condições cardiovasculares, diabetes, condições respiratórias, como asma, que também acabam tendo mais chance de ter complicações
através da infecção pelo SARS-CoV-2. Né? Isso é muito importante reportar, porque é um grupo de risco, né? E essas pessoas têm que tomar um cuidado extra, né, em relação à contaminação com esse vírus. O SARS-CoV-2, então, como que é a estrutura desse vírus? Como que ele funciona? Basicamente, o SARS-CoV é um vírus de RNA fita simples. Esse vírus, ele tem um nucleocapsídeo, ele tem um nucleocapsídeo, né? Ele tem alguns componentes importantes, tanto para a replicação dele, quanto para a infecção viral. Basicamente, ele tem 4 estruturas principais, que seria a estrutura S, o GNS, né? Que ele faz a proteína chamada spike, que é responsável então, pela ligação com receptores na célula humana, que faz a ligação e internalização desse vírus para dentro da célula. Nós temos o GNE, que é uma proteína de envelope, o GNM, que é uma proteína de membrana ou de matriz, e o GNN, que é o nucleocapsídeo. Né? Então, essas são as principais proteínas que formam esse vírus de RNA fita simples. Ele não tem uma transcriptase reversa, o próprio RNA que se multiplica dentro da célula. Isso é importante diferenciar, por exemplo, do vírus do HIV. E esses genes e proteínas, eles também são importantes para a gente analisar a estrutura do gene. Né? Então, nós temos o genoma desse tipo de vírus, e ele é constituído basicamente de 3 ORFs, né, ou pivot frames. Então, nós temos aí uma ORF, essas 2 ORFs, ORF1A e ORF1B, que elas são responsáveis pela replicação desse vírus. Então, tem toda a maquinaria que serve para esse vírus ser multiplicado dentro da célula. E nós temos também essa ORF que é mais estrutural, onde tem todos esses genes que eu mencionei antes da estrutura do vírus. Né? E também gera patogenicidade e diferencia ele também um pouco de outras espécies de coronavírus. Filogeneticamente falando, né, como que esse vírus surgiu, da onde, por quê, o que ele parece, acredita-se, né, através de evidências fortíssimas, através da análise do genoma desses vírus, que foi rapidamente identificado, que ele surgiu então lá na China, naquela cidade de Wuhan, através de coronavírus muito parecidos, de morcego. Né? Então, o genoma do coronavírus é muito parecido com esse coronavírus de morcego, só que acredita que ele não foi passado direto para o ser humano. Para ele se tornar patogênico para o ser humano, ele teve um intermediário, que foi um animal chamado pangolim, se eu não me engano. E esse animal, então, que através talvez de a ingestão da carne desse animal, que o humano contraiu o SARS-CoV-2. A rota de infecção dele é basicamente como uma influenza, né? Ele é adquirido via respiratórias, então ele entra através de perdigotos, tanto por espirros quanto por contato com mucosas, superfícies contaminadas, né? Onde a pessoa acaba ingerindo esse material. O mecanismo de infecção dele é muito bem estabelecido, né? Essa proteína spike que eu falei para vocês, ela se liga nos receptores de células chamado ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa proteína está presente principalmente nos pulmões, nos alvéolos dos pulmões, mas também está presente no coração, no intestino, em hemácias, né, algumas células do sistema circulatório. Por isso que é reportado não só fatores de infecção, de pneumonia, mas também outros tipos de manifestações da doença, como problemas cardiovasculares. Tá bom assim de velocidade? Tudo certo? Então, falando agora do que eu vim falar exatamente, né, vamos falar sobre o diagnóstico. Todos os tipos de diagnósticos que têm sido desenvolvidos, como eu já mencionei, é muito importante a gente ter acesso ao diagnóstico dessa doença. Só através do diagnóstico nós vamos conseguir sair dessa quarentena. Né? Então é muito importante. Sabe-se que hoje no Brasil, apesar de nós não sermos um país tão pobre, é um dos países que menos faz o teste diagnóstico no mundo. Né? E isso vai atrapalhar muito a nossa economia, vai atrapalhar muito a recuperação de pacientes, a identificação
prematura desses casos para poder, então, ajudar na tomada de decisão clínica médica, né? Vou explicar um pouco melhor por que é importante fazer, né? E se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem debater um pouco mais sobre patogenicidade e outras coisas, vem de chat que a gente responde vocês. Então vamos falar do diagnóstico, né? Antes eu queria saber se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu entre em algum assunto relacionado a tudo menos o diagnóstico, mas eu vou continuando aqui e vocês podem começar a fazer as perguntas, né? Então nós temos dois tipos de diagnósticos. Nós temos os diagnósticos moleculares, que são diagnósticos diretos, exames diretos, que vão encontrar o quê? A presença do material genético do vírus na amostra de pacientes. E nós temos também a sorologia. A sorologia ela geralmente é um método indireto, ela é um método indireto, onde a gente vai detectar a imunidade do paciente contra o coronavírus. Ou seja, através dos anticorpos do tipo IgM, que são anticorpos, são a primeira linha de defesa da imunidade específica do ser humano, e os IgGs, que são os anticorpos neutralizantes mais eficazes, porém eles chegam um pouco mais tarde. A diferença, vou explicar um pouco da janela imunológica desse vírus, é que no primeiro dia de contato com o vírus, a partir então da manifestação dos sintomas, você não tem a presença de nenhum tipo de anticorpo, mas você tem a presença do quê? Do material genético do vírus, né? E a partir então da evolução da doença, lá depois do 10º dia, você tem o 7º, enfim, você acaba tendo uma diminuição dessa carga viral e você tem um aumento, né, da produção dos anticorpos. Então você tem um período aí no dia 7, mais ou menos, de uma janela imunológica, que é muito importante ser levado em consideração na tomada de decisão médica, né? E o que é interessante mostrar? Que o diagnóstico molecular ele é muito importante para a tomada de decisão médica, né? Porque ele que vai prever a evolução da doença, ele que vai diagnosticar a doença na fase inicial, sendo que o sorológico não tem essa utilidade. Ou seja, é quase depois do fim dos sintomas que os anticorpos eles vão aparecer. Então, os anticorpos eles servem basicamente para ver se aqueles pacientes que foram assintomáticos, que não demonstraram nenhum tipo de sintoma, e aí você mostra que você adquiriu imunidade. Várias pessoas são assintomáticas, né, e quando fazem o teste descobrem que tiveram contato com o coronavírus. Isso pode acontecer, mas você não consegue, esse teste ele não tem utilidade antes do 7º dia de início dos sintomas. Então, aqui só um fluxograma que eu montei para vocês aqui, a partir do momento então que nós temos o início desses sintomas e o médico, por exemplo, né, ou alguém pede esses testes, né? Então, são 3 tipos de técnicas que nós temos aqui. Nós temos a técnica molecular por RT-PCR, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre ela. Nós temos aí os testes sorológicos, imunológicos, como IgM, IgG e ELISA, detecção, né, no caso de IgM, IgG por ELISA, ou teste rápido. E nós temos também testes de imagem, né, que vão olhar então como que está o pulmão desse paciente por vários tipos de técnicas que eu não vou me aprofundar muito bem. E aí nós temos, por exemplo, num fluxograma onde você faz esses testes e você tem, por exemplo, um PCR, todos os sintomas, né? Isso é muito importante falar, porque não é porque você tem todo um prognóstico, você tem vários sintomas, vários marcadores bioquímicos que vão dar indício que a pessoa está infectada por coronavírus, e aí você pede o teste molecular. Então, isso é importante também dizer que vem agregado com outros tipos de exames que é feito pelo médico, né, e analisado, feitos em laboratório bioquímico, etc. Então, o PCR pode estar positivo, isso significa que existe cópias de RNA viral em amostras de paciente, e também pode ser negativo. Quando ele é negativo, sempre pode ter uma suspeita de se foi um falso negativo. Então, é sempre recomendado o quê? Você tem esses sintomas e o PCR é negativo, você fazer o teste novamente para confirmar, né?
E aí você tem a combinação de testes imunológicos, testes de PCR, que daí você vai ter mais noção da fase da doença. Por exemplo, você tem janela imunológica quando o PCR dá positivo, os anticorpos negativos. Você tem aí a fase inicial da infecção, quando você tem a presença do IgM, e aí o IgG na fase mais tardia da infecção. Você tem também o negativo do PCR, positivo dos anticorpos. Isso demonstra de que a doença já está numa fase mais... ou é um falso negativo, ou o paciente está se recuperando, né? Isso é muito interessante de ser analisado e é muito importante para a decisão aí, da clínica médica. Então, agora, tentando entrar um pouco mais a fundo no diagnóstico do coronavírus, nós temos dois tipos de amostra, né? Nós temos as amostras que são suaves, ou amostras orofaríngeas, nasofaríngeas de paciente, que geralmente essas amostras ela vai ter uma consideração o quê? Do vírus em si, e amostras de sangue, plasma, soro, que vão ter o quê? A presença dos anticorpos contra esse vírus, né? Os marcadores, como eu falei, pode ser tanto material genético do vírus. Poucos testes são feitos, mas também nós temos os antígenos virais e os anticorpos contra o vírus, né? Que é o mais popular. E, especificamente, os biomarcadores imunológicos são feitos por técnicas de testes rápidos, né? Imunocromatografia dos anticorpos, ou teste de ELISA, que vai detectar a presença do antígeno no material. Mas eu não vou me aprofundar muito bem neles. E aí vamos falar dos testes moleculares. Nós temos a técnica padrão ouro, que é o PCR em tempo real, o RT-PCR, né? E também nós temos uma técnica nova, disruptiva, que é o PCR isotérmico ou LAMP, né, digamos assim, que eu vou acabar comentando um pouco também, pois é uma técnica disruptiva que está chegando no mercado. E aí, a amplificação desse material genético é por RT-PCR ou isotermicamente falando, que não necessita de ciclos, eu vou explicar um pouco melhor isso mais para frente. E os métodos de leitura, nós temos métodos de fluorescência indireta, fluorescência direta, nós temos aí, enfim, sequenciamento das sequências, vários outros tipos de detecção desse material genético. Então, vamos falar agora sobre a técnica molecular de RT-PCR. Vou tentar ser um pouco sucinto. Se ficar muito vago, eu peço que vocês façam perguntas e eu vou tentar abrir um pouco mais isso. Mas a técnica de RT-PCR significa o quê? Reação de cadeia da polimerase acoplado à reação de transcriptase reversa. Que basicamente ela consiste em pegar um material genético, multiplicar esse material genético e conseguir de alguma maneira detectar essa multiplicação desse material para a gente então soltar um laudo de infecção, por exemplo, do coronavírus, né? E como que essa técnica ela começa? Então, você tem um paciente com suspeito, né, um caso suspeito. Primeiro de tudo é feita a coleta desse material. A coleta do material, o que é mais reportado em literatura, é um suave nasofaríngeo. Então, o paciente chega e ele faz a coleta desse material, né? É importante que essa pessoa tenha que estar devidamente treinada, sempre testada, usando todos os EPIs, né, para coletar esse material. Esse material, então, ele é incubado numa solução, digamos assim, de cultivo viral, onde vai ocorrer uma etapa de inativação desse material genético. Isso vai capacitar e adquirir, essa amostra não vai ser mais patogênica, né? E aí nós temos inativações químicas e físicas como temperatura para fazer isso, né? A partir desse momento, então, a amostra vai para o laboratório de análises moleculares, né? E a gente vem à terceira etapa, que é a extração do material genético. A extração que eu falo é a extração do RNA, que é o que a gente vai detectar do vírus. Então, nós temos vários kits comerciais disponíveis para a detecção desse material genético, né? O mais utilizado são por como chamam? Por colunas de spin, colunas de centrifugação, que elas têm então uma resina, não bem uma resina, mas uma pequena
uma pequena partícula de sílica que ela vai ligar esse material, né, vai segurar esse material e vai acabar purificando o RNA. Mas nós também temos técnicas muito arcaicas, antigas, que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o método do trisol, em precipitação com etanol, isopropanol. Nós também temos técnicas de última geração, utilizando bidis magnéticas, que têm afinidade a esse material genético, né? Então você consegue fazer uma separação magnética desse conteúdo. A ECRA Biotec ela tem trabalhado no desenvolvimento desse material, então esperamos que em breve nós tenhamos aí um novo produto para oferecer para a extração desse material genético, né? E segunda, quarta etapa é a técnica em si do RT-PCR, que é feito no equipamento apropriado, que é um PCR em tempo real, né? Então aqui nesse slide basicamente eu falo que a gente utiliza aí todos os mixes, né, para fazer essa reação, os primers e o material genético, onde vai ocorrer a reação desse equipamento, vão ocorrer as ciclagens necessárias para a amplificação desse material genético. E daí, por último, nós temos a análise, que ela ocorre concomitantemente com a técnica em si. Então, é uma análise em tempo real, né, onde você tem aí, através da amplificação desse material, é possível detectar essa amplificação desse DNA, essa multiplicação das cópias desse RNA, que no caso já é um cDNA, vou entrar um pouco mais a fundo nisso, e aí você consegue então gerar uma curva de quantificação absoluta desse material na amostra do paciente. Não sei se dá para ver muito bem, agora eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre cada tipo de técnica molecular, né? Então, aqui nós temos a técnica de RT-PCR, que a partir do momento que nós temos o RNA viral numa amostra purificada, a gente faz uma reação, e essa reação tem uma enzima chamada transcriptase reversa. A transcriptase reversa, ela atua em temperatura de uma faixa de 35 a 55 graus, e basicamente ela reconhece o RNA viral e vai fazer o quê? Através de primers também, de iniciadores, são sequências pequenas de DNA, fita simples, eles se ligam então nessas sequências do vírus, né? E a transcriptase reversa ela vai fazer o quê? Diversas cópias desse DNA. Né? E aí nós temos o quê? Ela transforma o RNA em DNA, ela faz um DNA complementar a esse DNA. Então, essa é a etapa de transcriptase reversa, onde nós temos a criação do cDNA. O cDNA agora, ele vai servir o quê? Como um molde para a reação de PCR, que é a reação de cadeia da polimerase. Né? Então, como acontece essa reação? A partir dessa fita de cDNA que nós obtivemos, com o auxílio de outros primers, outros iniciadores, que são moléculas de RNA pequena, elas vão reconhecer a sequência específica do coronavírus, por exemplo, né? E aí vem uma enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase, como eu já expliquei, ela faz várias cópias do cDNA, né? E como que essas cópias são feitas? Através de ciclagem de temperatura. Então nós temos aí variações de temperaturas, e essas variações vão gerar ciclos de reação, né? Então, nós temos uma temperatura que esses primers, esses iniciadores se ligam a esse DNA. Nós temos uma temperatura, geralmente 70 graus, que esses primers, a DNA polimerase vai fazer uma cópia dessa fita, e aí nós temos temperaturas altas de 95, 98 graus, que vão separar essas fitas de DNA e iniciar um ciclo de novo. Né? Então, através aí de vários ciclos, geralmente de 40 ciclos, você acaba gerando, logaritmicamente, né, falando, exponencialmente, cópias desse material genético. E como que isso é detectado nos equipamentos mais modernos atualmente? Ele é simultâneo, essa detecção, e ela se faz através de sondas específicas que são feitas em primers. Então, quando, por exemplo, a DNA polimerase, ela se liga no seu template de DNA e ela vai fazer a cópia desse material, no meio dessa cópia tem o quê? Um primer que tem uma sonda fluorescente. Essa sonda fluorescente, ela tem uma outra sonda nesse primer que inibe ela de emitir luz. Só que quando a enzima passa nesse material, nessa sonda, ela corta essa sonda fora
e libera ela no meio. E quando essa sonda ela é liberada, nós temos a emissão de luz. E aí o equipamento vai detectando essa luz. E é por isso que você vai ter, então, o aumento exponencial dessa fluorescência com cada ciclo. Então, você tem mais cópias, quanto mais luz, mais DNA complementar, RNA, você vai ter na amostra, entendeu? Então, é assim que funciona. E também essa técnica pode utilizar, não precisa ser tão específica, como, por exemplo, o uso de cybergreen, que é um corante que ele se liga a DNA de fita dupla. Então, toda vez que você tem mais cópias de qualquer tipo de DNA, ele vai emitir mais fluorescência. Também é uma outra forma de detectar a presença do material genético na amostra. E agora, eu prometi para vocês que ia falar um pouco mais de técnicas mais modernas, e aí eu vou falar da técnica isotérmica, né, que é uma técnica, não existe um consenso de como essa técnica vai ser, qual é o melhor método, ainda estão utilizando muitos protocolos, produtos estão começando agora a surgir, mas é uma técnica, só para vocês saberem, que não precisa dessa ciclagem de temperatura. Ela acontece em uma temperatura só e existem várias formas de você ler a amplificação desse material. Basicamente, você não precisa de equipamentos caros, por isso que ela é interessante, porque ela funciona a uma temperatura só e praticamente um banho-maria, uma chapa aquecedora já seria o suficiente para você ter essa técnica. E aí, o método de detecção pode ser, inclusive, colorimétrico, não precisa ser fluorométrico, né? E, mais recente ainda, nós temos técnicas baseadas em CRISPR, como, por exemplo, a técnica de Sherlock, que é uma técnica altamente específica, também baseada em LAMP, mas digamos que é uma versão nova do LAMP, que ela vai fazer várias cópias, então, desse RNA, né, do vírus, e essa amplificação desse RNA viral, esse RNA amplificado ele vai se ligar na proteína CRISPR, junto com outra sonda específica para esse RNA, e a CRISPR ela vai, então, trabalhar com uma tesoura molecular e vai liberar essa fluorescência ou outra forma de detecção também no meio. Então, é uma técnica também que está chegando com tudo assim para o diagnóstico molecular. Lógico que hoje a técnica ouro ela se baseia no PCR. Aqui eu trouxe para vocês protocolos, né? É importante falar isso que eu vou distribuir a apresentação e um material de apoio, uma cartilha mesmo sobre essa apresentação. Está bem explicado, bem didático lá. E aí eu trago vários exemplos de protocolo e vários outros tipos de informação, né? Então eu vou deixar aqui para vocês dizer, para vocês olharem, mas basicamente eu queria falar muito da força-tarefa da Unicamp, que vem trabalhando para fazer esse diagnóstico, né? Acontecer aqui no Brasil, nós somos parceiros, estamos dando uma força para eles. E se vocês visitarem o site, escreve no Google, Força-Tarefa Unicamp, Covid-19, você pode ter acesso a diversos tipos de protocolos e validações que eles estão fazendo aqui no Brasil. E também nós temos protocolos internacionais, como por exemplo nos Estados Unidos, do CDC, né? E como que a ECRA entra nessa história? O que nós podemos fazer para auxiliar você a trabalhar com o diagnóstico de Covid-19? Bom, atualmente nós temos 4 produtos disponíveis no mercado. Nós temos a Time ECRA transcriptase reversa, ECRA base transcriptase reversa, a Time Hi-Fi DNA polimerase e a ECRA TAC DNA polimerase. Esses produtos eles servem para o diagnóstico de Covid, aonde, por exemplo, a Time ECRA transcriptase reversa ela é um kit para síntese de cDNA. Então, utilizamos uma enzima de última geração, uma transcriptase reversa inovadora no mercado, muito robusta, trabalha muito bem em altíssimas temperaturas, muito específica. E essa enzima, nesse kit da Time, ela vem, nós também fornecemos, por exemplo, os random examers, né, e os DTs, que são primers, digamos assim, inespecíficos que vão multiplicar todo o RNA presente da amostra, né? E com isso você pode criar protocolos para detecção do coronavírus utilizando cybergreen, né, que é a técnica de fluorescência que eu comentei. E são primers inespecíficos, então você consegue, sem utilizar nenhum tipo de sonda,
fazer essa detecção do coronavírus. Né? Nós temos a ECRA base, que é um produto que é a mesma transcriptase, porém a gente só fornece a enzima e o tampão, ela tem um preço mais acessível, que seria para os pesquisadores montarem o seu kit de diagnóstico para o COVID, onde com as suas, você escolhendo os primers e as sondas de sua escolha, a DNA polimerase, o sistema de detecção que você quiser, você pode fazer cDNA utilizando essa enzima. Né? Nós também temos a Taynara DNA polimerase, que funciona muito bem para as técnicas com CyberGreen. É uma enzima altamente robusta, amplifica muito bem material genético, trabalha assim a temperaturas, tem especificidade. Ela é uma enzima muito premium mesmo, é uma enzima bem interessante para se trabalhar quando você tem essa possibilidade. E quando você quer ajustar a sua técnica, por exemplo, para um sistema TAC, nós temos também a ECRA TAC DNA polimerase, que é uma TAC DNA polimerase encontrada comercialmente, produzida aqui nacionalmente também. Ela é utilizada para, por exemplo, quando você quer trabalhar com sondas iguais a do sistema TAC, não precisa de uma certa clivagem específica. Então, você pode usar a Taynara DNA polimerase. Aqui nós também, só para exemplificar, nós temos um parceiro, né, de um laboratório de análises moleculares. Ele desenvolveu um protocolo próprio para a detecção do coronavírus. E aqui eu trago para vocês, depois vocês podem dar uma olhada mais aprofundada, mas ele desenvolveu as etapas de extração desse material genético, a etapa da transcriptase reversa, baseado no nosso protocolo, na nossa bula, que nós fornecemos no produto, e depois o QPCR também. Né? Então, já estão sendo utilizados os produtos da ECRA para o diagnóstico de COVID, SARS-CoV-2, desculpa. E além disso, não menos importante, nós estamos preocupadíssimos nós sabemos que não é todo laboratório que tem a capacidade de fazer um P&D interessante. Nós estamos trabalhando muito duro para poder desenvolver kits diagnósticos fechados, já específicos para o coronavírus. Né? Nós estamos aí desenvolvendo um kit Master Mix, que é uma mistura contendo todos esses componentes, que vai desde os tampões, os DNTPs, as sondas, os primers, para a detecção do coronavírus em específico. Também estamos trabalhando com uma proteína importante de se mencionar, que não é muito falada, que é um inibidor de RNase, que ele aumenta muito a qualidade, né, e a confiabilidade desses testes. A UNG-glicosilase também é um outro componente muito importante para diminuir a contaminação cruzada de laboratórios durante esses pics, né? E também nós estamos desenvolvendo enzimas do tipo hot start, que são mais confiáveis, né? Quando, por exemplo, você tem a formação de estrutura secundária dos seus primers e isso acaba impossibilitando o seu teste, né? E também estamos desenvolvendo técnicas de LAMP, como eu mencionei, para a detecção de coronavírus. A médio prazo, a gente também propõe desenvolver essa tecnologia. Sim. Agora, rapidinho, falando do diagnóstico imunológico, não é o foco da nossa empresa, mas acho que todo mundo está curioso para saber o que é, né? Então, nós temos dois tipos de diagnóstico, que é o diagnóstico do tipo ELISA, que é o ensaio, e nós também temos os testes rápidos. Vou explicar um pouco melhor do que se trata. Então, o teste rápido, ele é muito simples, né? Ele a partir de amostras de sangue, de plasma, de soro, que você consegue utilizar ele. Então, você prepara a amostra e você injeta esse sangue, esse soro, num compartimento, né, que tem todos os reagentes necessários para essa reação. E aí você tem adiciona então um tampão em conjunto com esse material e em cerca de 15 minutos você tem o diagnóstico. Né? Vou explicar um pouco melhor aqui para vocês de como funciona. Mas basicamente, supondo que nós temos
anticorpos contra o coronavírus na amostra do paciente. Esses anticorpos, a partir do momento que nós adicionamos ele no teste naquela região inicial da fitinha que vocês estão vendo, essa corrida vai acontecer o quê? Esses anticorpos eles vão se ligar a antígenos que foram produzidos de maneira através da tecnologia do DNA recombinante. Esses antígenos eles entram em contato com os anticorpos. Esses antígenos também eles foram previamente marcados com ouro coloidal ou algum outro tipo de maneira para detectar essa amostra, certo? E aí esses anticorpos na corrida, eles vão continuar na corrida e vai ter uma fase da corrida onde vão ter anticorpos produzidos através por exemplo, de coelho, de rato, de outros animais, que são contra os anticorpos humanos. Nós temos sempre a fração constante desses anticorpos e as frações variáveis. Então, eles são universais para qualquer tipo de anticorpos. Quando o paciente está contaminado com antivírus, esses anticorpos eles estão presentes na amostra e estão ligados ao ouro coloidal. Então, eles vão ficar retidos nessa fitinha, né? E aí você tem aí uma forma de detectar esse ouro coloidal, ele acaba aparecendo de maneira colorimétrica na fitinha. Aqui só para exemplificar um pouco melhor, né, as etapas, como eu mencionei. Então você tem aí a ligação e aí no mesmo kit você pode ter anticorpos contra IgG e contra IgM, né? E aí você tem que sempre comparar com controles positivo e negativo da amostra do paciente. O teste de ELISA, aqui por exemplo eu estou falando de detecção dos antígenos na amostra de sangue, mas não é um método muito utilizado, é um método tem sido menos divulgado, mas ele também utilizamos aí suaves nas amostras orofaríngeas para a detecção desses antígenos, né? E basicamente esses são os métodos que eu tinha para falar, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. É realmente uma pincelada, né, para não ficar muito maçante. Eu quis dar um foco melhor no diagnóstico molecular, né? Mas eu estou disposto aqui para a gente ter um bate-papo interessante e ver o que a gente pode ajudar. O Fábio, que é meu sócio, está aqui do lado também, e vai dar uma força aí para a gente responder vocês aí com muito carinho. Robson, nós temos 4 perguntas aqui que eu acho que dá para a gente discutir agora. Uma delas é qual que é o nível de biossegurança dos laboratórios para fazer esse tipo de teste? Muito interessante essa pergunta, porque o nível de biossegurança requisitado ultimamente tem sido o nível número 2, né? E é a partir do momento da coleta e preparo da amostra que é necessário esse tipo de biossegurança, utilizando então cabine de fluxo, né, laminar, EPIs, aquelas máscaras mais específicas, né, com mais filtros, né, e depois do laboratório, da técnica em si já é normal, mas para o momento do processamento da amostra é nível 2. Tá. Temos uma outra pergunta aqui, na qual a Maria gostaria de saber se a combinação dos testes significa que mais de um teste deve ser feito por paciente. E como que podemos contornar essa situação, tendo em vista que o número limitado de kits de diagnóstico aqui no nosso país, né? Então, sempre que possível, um número máximo de testes requisitado, né? Como eu mencionei, não só os testes moleculares são feitos, mas toda a bioquímica do paciente, a anamnese e testes de imagem também. Mas a única forma que tem é realmente escolher, né? Quando você tem uma limitação de kits, aí é um protocolo de tomada de decisão médica, onde ele vai escolher quais pacientes serão testados, né? Então, quando pacientes têm sintomas, por exemplo, graves, esses pacientes vão ser testados. Quando ele tem sintomas leves, provavelmente eles vão ficar em observação, né? E além disso, dependendo muito de cada laboratório, por exemplo, existem muitos protocolos que trabalham com volumes grandes de amostra, de reação, de 100 microlitros, 50 microlitros. Mas é possível, se você tiver aprovação dos órgãos, a sua validação estiver ok, você trabalhar com volumes menores de reagentes para você fazer esses tipos de teste. Claro que tem que estar sempre de acordo com a vigilância sanitária e as certificações.
Ah, bacana. Uma outra pergunta agora da Karina. Ela pergunta se os materiais que a ECRA fornece são validados para fins de diagnóstico clínico ou somente para pesquisa científica. Então, nós estamos trabalhando nisso, a gente está entrando com as devidas notificações, né? E no momento a gente tem nossos protocolos, nossas enzimas têm sido utilizadas, né? Mas realmente o dever na verdade, quem vai decidir que vai ser utilizado essas enzimas são os próprios laboratórios, né? Onde eles que têm que emitir as próprias certificações e validar como laboratório de referência, como por exemplo o Adolflux, né, a Fiocruz e um outro laboratório de biologia molecular no Paraná. São essas instituições credenciadas, né, que têm as suas recomendações, mas se o laboratório conseguir validar os seus testes com esses laboratórios, ele tem a permissão de operar independentemente de quem, da onde vem o material que ele trabalha. Como a nossa empresa hoje não fornece um kit fechado, nós temos uma maior liberdade de operação, porque é um insumo para a biologia molecular, entende? Então, se fosse um kit com a promessa de fazer todas as etapas, a gente teria já que ter um registro na Anvisa. Apesar de que a Anvisa, por exemplo, ela liberou uma RDC esse ano para facilitar justamente o registro e uso desses produtos, né, devido à questão emergencial, né? Então, basicamente, como o nosso produto ele é um componente, atualmente, ele é um componente dessas reações, a gente não precisa ter todas essas certificações. Quem necessariamente precisa são os laboratórios que querem fazer esse tipo de teste. Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui, perguntando se os testes rápidos, ele é imunocromatográfico. E qual a taxa de falso negativo desse teste, mesmo depois de realizado após o período de janela imunológica, que é 10 dias, né? Olha, números exatos eu não vou saber te dizer, mas assim, é uma imunocromatografia, como você bem mencionou, né? Nós temos testes de ELISA, que são feitos medindo absorvância, em plaquinhas, né? Como está aí no meu último slide. Mas o teste é imunocromatográfico, sim, como vários outros testes para detecção de anticorpos. Então, é um teste bem consolidado, já temos vários distribuidores nacionais e internacionais, mas a chance de falso positivo ela é bem alta, porque cada indivíduo tem uma imunidade, não temos uma imunidade padrão ao vírus, né? Então você pode ter muitos problemas aí de viragem sorológica funcionar diferente de um paciente para outro, né? Então isso tem que ser levado em consideração, sim. E eu acredito, eu posso estar enganado, mas acho que a acurácia desses testes é de 80%, se não me engano. Então você tem aí um espaço grande para dar falso positivo, e isso também é uma questão que tem sido levantada muito no Conselho Regional de Farmácia, por exemplo, desses testes serem ofertados em farmácias, né, e não feitos em laboratório, devido a diversas variações que possam ocorrer. Então, sempre lembrar que a etapa crítica dessa técnica, uma das, né, é a coleta da amostra. É muito importante seguir todos os protocolos que estão aí disponíveis para quem quiser saber, tanto no Ministério, como nas páginas do CDC dos Estados Unidos e por aí vai. Inclusive saiu uma reportagem, acho que na semana passada, falando sobre a importância da coleta de amostra, né? Que acontece muito falso positivo ou até mesmo falso negativo por conta da coleta errada da amostra no paciente, né? Então acho que isso é um tema muito importante, né? Para que a gente não tenha assim nem falso positivo e nem falso negativo, né? Entrando nesse gancho, recentemente eu tive uma colega médica que reportou para mim que o paciente tinha todos os sintomas de coronavírus, era um bebê, né, recém-nascido, mas não dava positivo para nenhum outro tipo de vírus e não dava positivo para coronavírus. Aí o que eu falei para ela? Olha, acho que você precisa pedir uma nova coleta de amostra e um reteste,
porque não existe nenhum protocolo específico para todos os tipos de pacientes, pacientes com necessidades especiais, uma outra doença de base, idade. Então, assim, pode ser que realmente tenha problema na amostra. Pode ser até que saia uma publicação mais recente, que, por exemplo, a saliva tem sido mais interessante de trabalhar do que o próprio suave, que foi a primeira amostra indicada na técnica ouro. Então, aí a gente ainda está aprendendo muito sobre essa doença. Então, realmente, o reteste é sempre uma opção. Tá, temos uma outra pergunta aqui, que é da Rafaela, que pergunta se após o 7º dia da exposição ao vírus, não dá mais para detectar o RNA viral. Se ela está perguntando se é isso mesmo que ela entendeu, que após o 7º dia de exposição do vírus, não é mais possível detectar o RNA viral. É muito relativo, né? Como eu disse, cada imunidade ela tem aí uma resposta ao vírus, né? Mas eu acredito que é mais sim, acho que eu mostrei no primeiro slide que vai até o 10º dia, nós temos aí uma carga viral interessante que dá para se trabalhar, né? Mas sempre acompanhando, nesses casos mais tardios, acompanhando com testes imunológicos para verificar então se houve ou não a imunidade, né? Então, nesse momento de final dos sintomas, digamos aí que os sintomas acabaram. Enquanto está tendo sintoma, você ainda tem a presença você tem a carga viral lá acontecendo. Mas depois que você tem a melhora dos sintomas, é sempre bom comparar esses dois tipos de testes. Então, nesse sentido, nesse caso da janela imunológica, esses testes se complementam. Tá, temos mais uma pergunta aqui, que é da Larissa, e ela fala que ao realizar os testes a partir do sangue, há risco dela se contaminar com o vírus vivo, ou no sangue eles não são encontrados? Pode. Ao realizar os testes a partir do sangue, há risco da pessoa que está fazendo essa coleta se contaminar com o vírus vivo, ou no sangue esse vírus vivo ele não é encontrado? Bom, a maior presença do vírus vai estar em secreção, mas sim, o vírus pode estar sim presente no sangue, até porque hemácias têm afinidade por esse vírus, né? Então é um material altamente contaminante. E a única maneira, né, de você evitar isso é as normas de biossegurança para trabalhar com esse tipo de amostra. Então realmente é bem patogênico, sim, inclusive cadáveres, né, você consegue ter uma contaminação, pode passar para quem manipula, enfim, esse tipo de caso. Então, uma última pergunta aqui do Rodrigo, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Ele questiona se, na sua opinião, quais são as atuais limitações legais, físicas e mercadológicas que essas iniciativas voltadas ao diagnóstico encontram no cenário atual. E também quais são as perspectivas da ECRA pós-pandemia. Legal. Olha, realmente gostaríamos de fazer, o Brasil, todas as empresas, como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, temos os testes clínicos, tem tudo muito bem esquematizado e demanda muito tempo. Só que na situação emergencial que nós nos encontramos, às vezes a gente tem que fazer realmente o que é o grosso, o que é mais importante para garantir que os produtos vão funcionar e depois acabar aprimorando, fazendo mais testes, né? Então, realmente, até o próprio governo tem consciência disso, né? E ele vem fornecendo tanto iniciativas para startups nacionais, como a Biotec, como flexibilizações de leis regulatórias, como todo mundo sabe, a Anvisa é extremamente exigente no registro desses produtos biológicos. Então, está ocorrendo, sim, uma flexibilização desses tipos de testes e também um incentivo para as indústrias nacionais. É algo que a Biotec acabou entrando na onda para tentar ajudar a solucionar. A gente tomou isso como missão, mas o nosso objetivo é ser uma empresa nacional que tenha a capacidade de fornecer vários tipos de testes diagnósticos para o Brasil, né? Como painéis virais, como outros tipos de testes para outros tipos de patógenos e todas as ferramentas de biologia molecular que o pesquisador precise, né? Então a gente quer realmente ser a caixa de ferramenta tanto do bioquímico clínico quanto do pesquisador na universidade. Então acho que esse é o objetivo da ECRA
e aí, principalmente em parceria com a Sinergia, para ajudar a vocês a encontrarem os nossos produtos. Então, perfeito, Robson, obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Eu acho que foi um bate-papo assim, bem esclarecedor nesse momento, nesse cenário atual, né? Reforço novamente que estamos à disposição, tanto nós da Sinergia quanto o Robson, o Fábio, para esclarecer outras dúvidas que surgirem, né? Reforço também que a ECRA Biotec ela é uma empresa 100% nacional, com tecnologia 100% nacional, então, assim, temos o produto para entrega imediata, então, assim, na emergência, nessa pandemia, nessa emergência que temos sofrido com a falta do produto importado, isso é um grande recurso, né, para os pesquisadores. E a gente pode também, só um comentário, personalizar soluções para vocês. Então, se vocês têm uma ideia, ou vocês têm aí já um protocolo e vocês precisam executá-los, a gente está se dispondo a entrar em contato e desenvolver em parceria qualquer tipo de solução, tanto para o coronavírus quanto para outro tipo de solução biotecnológica. Perfeito. Então, mais uma vez, agradeço a presença aqui do Robson para discutir com a gente. Agradeço a presença de todos vocês que estiveram com a gente, que participou desse bate-papo. E, como nós comentamos, para todo mundo que participou online aqui com a gente, nós disponibilizaremos um código de desconto, de 10% de desconto na próxima compra, tá? Então, enviaremos esse código por e-mail para vocês. Então, fiquem atentos, dêem uma olhada na caixa de spam de vocês. Caso vocês não recebam esse e-mail até amanhã de manhã, entrem em contato com a gente, tá? Que estamos disponibilizando 10% de desconto agora na próxima compra, tá? Além disso, como o Robson comentou, essa apresentação será disponibilizada também por e-mail, juntamente com o material de apoio, com umas informações mais detalhadas, tá? Mais uma vez agradeço a participação de todos, a participação do Robson, e sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai estar postando todas as novidades em parceria com a ECRA Biotec, né? Para vocês ficarem por dentro do que está sendo lançado no mercado. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo. Obrigado para quem ficou até o final e estou sempre à disposição para conversar com vocês e tirar qualquer tipo de dúvida ou fazer algum tipo de parceria.